Oi, Escorpião, tudo bem? Eu desejo que sim, desejo que você esteja bem. Eu me chamo Larissa. Neste vídeo nós teremos uma leitura intuitiva e atemporal para você, para qualquer posicionamento que você tenha Escorpião forte aí no seu mapa astral. Essa leitura é para o coletivo, então por favor tenha discernimento e sabedoria para escutá-la. Seja muito bem-vindo a este canal, caso você seja novo por aqui. Eu te desejo boas-vindas. E é isso, eu te desejo uma boa leitura. Se você deseja continuar contribuindo com esse canal, você pode ficar à vontade. E vamos lá, vamos iniciar. Aqui eu vou começar essa semana com o oráculo da criança interior. E como eu estou deixando em todos os vídeos, eu vou deixar para você também um conhecimento sobre um modo de proteção energética, né? Um círculo de proteção energética, para toda vez que você se sentir desprotegido de alguma forma. Você pode fechar os seus olhos, você pode fazer uma respiração e você pode mentalizar um círculo azul à sua volta. E você pode falar especialmente em voz alta, que Rafael nos livre e nos proteja de todo mal que possa vir do leste. Que Gabriel nos livre e nos proteja de todo mal que possa vir do sul. Que Miguel nos livre e nos proteja de todo mal que possa vir do oeste. Que Uriel nos livre e nos proteja de todo mal que possa vir do norte. Que Rafael nos livre e nos proteja de todo mal que possa vir do leste. E que apenas a luz se faça presente no aqui e no agora. E que assim seja. Vamos lá, vamos ver aqui. A luz, a verdade, o discernimento e a sabedoria, para passar a mensagem que precisa e deve ser passada para o coletivo de Escorpião. O que essas pessoas estão vivendo? Qual que é a mensagem que precisa ser passada para essas pessoas? Escorpião, casa 8. Escorregou aqui da minha mão. Escorpião. É o momento de celebrar. Escorpião. Escorpião. Vá para dentro de si. Você é suficiente. E no fundo, escute, a sua criança tem algo a dizer. Não sei se você tem Capricórnio no mapa, essas duas cartas elas saíram para Capricórnio. Bom, aqui eu tô me comunicando com algum escorpião que tem, talvez, alguma dificuldade de se permitir se entregar para um momento de descanso, para um momento de lazer, para um momento de celebração na vida. Como se fosse errado. Como se talvez o momento que você tira para se cuidar ou para celebrar a vida, de alguma forma você não está sendo produtivo. Aqui tem uma questão muito forte de produtividade, tá? Essa questão de que a gente precisa ser produtivo a todo tempo, de que a gente precisa produzir a todo tempo, que a gente precisa ganhar a todo tempo. Então, aqui eles estão te convidando que você possa tirar um tempo para celebrar. Por quê? Porque você tirar um tempo para si, se cuidar, se nutrir, ou até mesmo celebrar mesmo, aqui a gente fala de poder celebrar, sair, passear com as pessoas, se divertir, sabe? Seja ir a uma festa, não sei, mas o que é diversão para você? Quando você tira um momento para se divertir de alguma forma, você também está cuidando da sua criança interior. Eu não sei se, aqui para alguns, não sei se você precisou trabalhar desde cedo, né? Você não teve muito tempo para se divertir na vida. Ou você não pôde mesmo pelas suas obrigações. Então hoje você poder mudar essa perspectiva na sua vida, inclusive é um processo de cura da sua criança. Dessa criança que talvez precisou trabalhar desde cedo. E que você é suficiente, você não precisa dar mais do que você não pode. A questão de estabelecer limites mesmo, sabe? Mas independente se você precisou trabalhar muito desde cedo ou não, aqui eu sinto que eu lido com escorpianos que tem muito essa ideia, vocês são muito responsáveis dentro de um aspecto da produção, do trabalho, mas aqui para alguns tem um detalhe que
isso de alguma forma ser demais em alguns momentos na sua vida, não permitindo que você tire um momento para celebrar e cuidar de si. Talvez você possa até tirar, mas se você tira, às vezes você fica com uma culpa. Então, sabe muitas vezes aquela pessoa que ela tá trabalhando, aí ela tira umas férias, mas mesmo nas férias dela, ela tá ali todo momento querendo saber do trabalho? Você tem uma dificuldade de se desligar, se desprender do que você faz, do seu ofício, né? E aqui o convite é justamente esse, que por algum momento você possa se desprender da ideia de produtividade na sua vida e simplesmente aproveitar o momento que você tem para celebrar a sua vida. Porque isso fala sobre o seu lazer, né? E isso é importante até mesmo para a sua produtividade. Se a gente for parar para pensar. Você se poder se recuperar, inclusive, é importante para a sua produtividade. Aqui tem uma mensagem muito específica, tá? Para alguns aqui, você vai viver alguma situação na sua vida que eu não sei o que é. Para cada um isso vai ser diferente. Mas você vai viver alguma situação na sua vida que vai te lembrar de como era a sua infância. E aqui eu falo sobre um bom sentimento, algo bom, alguma coisa que você vai viver agora adulto vai te levar lá para trás. Que eu não sei qual a sua idade, né? Aqui para alguns você tem em torno dos 20 e poucos aos 40 anos. Aqui você tem entre os seus 25 a 40 anos. Para alguns, tá? Para alguns. Mas alguma coisa, eu não sei se você vai em algum lugar que isso vai lembrar a sua infância, mas vai te trazer um sentimento bom. Ou você vai fazer alguma coisa que vai te lembrar a sua infância. Aqui, sabe o que me veio? Tá vendo aqui essas duas pessoas? É como se, de alguma forma, você fosse se juntar com alguém, seja um familiar, para ver álbum de fotografia. No momento do seu lazer. E eu sinto que isso vai te trazer um sentimento nostálgico, mas bom. Não é algo ruim, aqui eu não sinto algo ruim. Aqui para alguns tem isso. Ou pode ser outra situação mesmo, né? Vamos lá, Escorpião. A recapacitação. O desconsolo com o Argonauta. A imortalidade. Aqui, foi exatamente isso que eu senti. Sobre um momento em que você tira para si, um momento de lazer, de alguma forma, é como se você poder tirar esse momento para si fosse um sentimento assim de desconsolo, sabe? É como se fosse, não sei se você tem medo de perder o seu trabalho, como se fosse perigoso. Você tirar um momento para si. Aqui tem muito disso, tá? Para alguns tem uma ideia de que você se afastar, se ausentar, ou tirar um momento para viajar ou para descansar, você fosse perder o seu trabalho. Eu não sei quais são as perspectivas, mas aqui tem uma mensagem assim. Se a gente não fala tanto assim nessa perspectiva de perder o seu trabalho, é como se fosse uma perda. É como se aqui alguns têm uma ideia de que se você afasta, se você não está produzindo na sua vida, em termos de trabalho, e você tá descansando, ou seja, sabe um dia assim que você se permite, se você pode fazer isso, não fazer nada, e esse não fazer nada é você mexer com as coisas assim, do dia a dia. Esse não fazer nada, ele tá atrelado a não produzir na matéria. Então é como se você tivesse uma ideia de que se você tirasse um dia para isso, fosse uma perda de tudo que você até então construiu, mas não. Muito pelo contrário, quando você se permite fazer isso, é quando você tem uma oportunidade até mesmo de se recapacitar de alguma forma. E esse se recapacitar, ele fala inclusive sobre você, a tua intuição até ficar mais aflorada, para você produzir mais.
Não sei se você trabalha com artes. Aqui, provavelmente tem algum escorpião aqui que tem dons artísticos, gente, porque aqui tem. Deve ser continuação daquela mensagem, né? Da semana passada. Aqui provavelmente é. Então aqui é num momento de descanso, ele vai ser muito favorável pra você, tá? É como se essa mulher, ela tá segurando aqui uma caneta, né? Como se fosse, sei lá, um pincel. No seu momento de descanso, você vai aflorar mais os seus dons, ou até mesmo, não os seus dons somente, né? Mas o seu próprio produzir. Aqui a gente fala da importância de você tirar para descansar. Porque, inclusive, esse momento ele pode ser bastante transformador para você. Vamos ver aqui um complemento com oráculo para escorpião. Escorpião, casa 8. A tempestade, escorpião, a tranquilidade. Quando você tira para se tranquilizar e para talvez ler um livro, é como se essa tempestade fosse interna. Eu sinto isso aqui interno. Então é justamente isso, você tira um momento de férias, mas a todo momento você quer saber da empresa que você está trabalhando, ou do seu local, se você é empreendedor, né? Aqui você é muito preocupado com as finanças, com o seu produzir na vida. A paz. A cegueira. A difícil lição. Aqui tem questões muito profundas com uma figura paterna. Talvez seja um comportamento do seu pai, né? Ou talvez tenha sido o que o seu pai passou, não sei. Ou alguma figura que te criou, né? Aqui para alguns você trabalha na zona rural. É só um detalhe. Não sei se você tem Capricórnio no mapa. Aqui tem uma questão assim de... é como se o seu valor ele viesse da sua produção. Isso é muito profundo. E eles estão falando que você é suficiente, você não precisa dar mais de si para provar o seu valor. Você já é suficiente dentro das suas capacidades, dentro do que você tem hoje. Aqui a gente fala de aprendizados. Aqui, como uma difícil lição, a gente fala de um aprendizado muito profundo dentro dessa situação que você vive. E o aprendizado, um dos aprendizados que nós temos aqui na mesa é que você pode tirar um momento para celebrar, porque inclusive, e esse celebrar, às vezes é só um momento de autocuidado, de descanso, enfim, ou de fato é o celebrar na sua vida. Porque esse momento na sua vida é um momento em que você ganha até mesmo mais forças para produzir. Mas não necessariamente essa tem que ser a visão, porque se essa visão continua sendo dessa forma, você continua alimentando que você precisa ser produtivo a todo momento. E aí, de alguma forma, o seu inconsciente ele dá um jeitinho de descansar como uma forma de ser produtivo. E não é essa a perspectiva. A perspectiva é que você pode descansar. Se dentro da sua perspectiva de vida você consegue tirar esse momento para si, então você pode descansar. De que você é uma questão de merecimento. Porque isso vai contra você se sentir culpado por descansar. Um 9 de paus. Nossa, olha só. Você trabalhou muito duro para criar o que você tem na vida.
Justamente, aqui é uma pessoa que trabalha muito. Aqui você tem signo de terra muito forte no seu mapa. Touro, Virgem e Capricórnio. Ou touro, ou Virgem, ou Capricórnio, né? Aqui você tem muito forte esses signos. E muitos aqui trabalham no campo mesmo, na roça, na zona rural, né? Um 4 de espadas, que é um momento de descanso, de regeneração. Um 7 de copas. Eu sinto que esse momento de regeneração, principalmente aqui para alguns, se você tá para tomar alguma decisão aí importante na sua vida, principalmente se envolve campo de trabalho. Inclusive, esse momento de você descansar, ele vai te ajudar a ter mais clareza sobre algo na sua vida. E no fundo, 5 de paus. Aqui, cruzando com essas outras perspectivas, é como se você sentisse... Eu não sei se você trabalha num ambiente muito competitivo. Aqui eu sinto que você tem medo de perder o seu local de trabalho, o seu posto de trabalho, ou que você já conquistou no seu ambiente de trabalho ou na sua profissão. Aqui você tem um medo muito profundo de perder isso na sua vida. Se não é isso, eu sinto que esse 5 de paus é uma luta talvez interna sua, que tá atrelada à dificuldade de descansar, que tá atrelada a todas essas outras questões que foram trazidas. Para alguns aqui, pra gente finalizar essa mensagem, tem algo mais específico. Veio aqui os enamorados no fundo do deck. Intuitivamente, me veio uma mensagem aqui. Alguns focam muito no trabalho, nessa questão de produtividade, a todo momento, olham muito para o trabalho. Você é uma pessoa que, aqui eu diria aquela frase workaholic, basicamente isso. Mas para alguns, isso é uma mensagem mais específica, para alguns é para uma suposta fuga para não olhar para alguma questão que envolve o seu campo dos afetos, tá? Isso está atrelado a uma pessoa, alguma parceria. Você se coloca muito no seu campo profissional, você investe muito também no seu campo profissional como um modo para não olhar para algo que envolve o seu campo afetivo. Porque você sabe que no momento que você tira para deixar a sua mente vazia, entre aspas, né? Para deixar a sua mente devagar ou descansar, você é atravessado por alguma questão que envolve os seus afetos. Então, e aqui mais uma vez, isso é tido como uma difícil lição, porque isso fala sobre seus aprendizados. O único arcano maior que nós temos aqui é a carta da morte, que fala sobre morte e renascimento, fala sobre transformação. Ou seja, aqui nós temos a carta da morte, que fala de transformação. Então, esse é um aprendizado seu, né? A gente não tem intervenção da espiritualidade aqui. Por quê? Porque isso fala sobre os seus aprendizados ao longo da sua vida. E aí, isso você pode levar para sua consciência, né? Porque aqui a gente fala de questões profundas que requerem questionamentos do seu ser. É isso, desejo que tenha te ajudado. Um abraço.